E aí, galera, tudo bem? Curso Enem Espanhol para você aqui no atual concurso, em parceria com a professora Andréa Paula, para quem não me conhece ainda. E este curso aqui de espanhol é todo direcionado para o Enem, então ele tem uma característica distinta, né? Porque ele é direcionado para o Enem. Você que optou por fazer o curso de espanhol, né, no Enem, porque considera o espanhol mais fácil que o inglês, eu até acredito que em algumas coisas até que sim, pela similaridade que tem com o português, já que o português e o espanhol são línguas de raiz latina, né? Ambos vieram do latim. Então, como a raiz é mesma, então tem muita semelhança, né? Realmente existe essa semelhança. Mas, pessoal, da mesma maneira que existe uma semelhança, existe também muitas diferenças, né? E essas diferenças a gente também vai colocar aqui as principais. Tanto é que existem os falsos cognatos, né? Ou heterossemânticos, são palavras de grafia praticamente idênticas, né? Se não são idênticas, são muito parecidas, às vezes só um fonema que é diferente, só que tem outro significado, a semântica é diferente, tá? E esses heterossemânticos causam dúvida, né? E às vezes o pessoal erra, por quê? Pela própria similaridade, né? Ele pensa que essa palavra tem um significado porque ele recorre à sua língua mãe, no caso português, e esse candidato acaba errando a questão, né? Exatamente por não conhecer essa parte da língua. Então, a gente vai enfatizar interpretação de textos, só que para interpretar de texto, a gente também precisa dar uma melhorada no vocabulário, por isso que tem o item aí grande só de vocabulário com as palavras principais, né, para você também. E a primeira parte aqui será de dicas de estudo, tá? E dicas de estudo já direcionadas para o Enem, ok? Então, vai ter dicas de estudo aí no estudo de linguagens em geral, né? E algumas realmente específicas para o espanhol. Tudo bem? Então, gente, vem comigo, né? A gente vai começar com o slide de número 1, tá? Então, aqui eu tenho dicas de estudo, tá? Slide número 1 de dicas de estudo. Tá? Só para aqui, ó, coloquei atual concurso, espanhol, professora Andréa Paula, que sou eu, e o nosso site, www.atualconcursos.com. Fique ligado que sempre tem um curso novo ali para você. Dicas de estudo. Uma forma prática que tem sido usada para estudar são as charges, tirinhas e desenhos famosos com frases para interpretação do exercício, ok? Por quê? O Enem usa também essa linguagem, essa mistura, né? Essa linguagem mista de linguagem verbal com linguagem não verbal, ok? Porque o quadrinho ele te direciona, né? Ele é mais objetivo, né? Porque além do texto tem essas partes todas pictóricas, né? Que só a linguagem visual não verbal ela pode te dar. Então, às vezes, os quadrinhos e as charges, eles até podem te facilitar na interpretação, ok? Então, vamos ver aqui. Então, charges, tirinhas e desenhos famosos com frases para interpretação do exercício, tá? Então, aí ele joga uma tirinha, joga um desenho e você vai ter que interpretar. Ele vai fazer uma questão, né, sobre essa tirinha em questão. Vamos lá. As questões propostas são na língua estrangeira escolhida, porém as alternativas de resposta são na língua portuguesa. Então, eu tenho assim, né, as questões, então, vão estar em espanhol, né, os textos em espanhol, e na hora da alternativa, ele coloca em português, né? Então, na hora que ele coloca a alternativa em português, aí também facilita um pouco a compreensão dessa alternativa, tá? Só que aí não adianta, né, fugir do espanhol, porque vai ter o espanhol no contexto quase todo, né, dessa questão. Então, mesmo que exista essa facilidade no final, eu tenho que estar bem preparado, tá bom? Então, eu vou ter linguagem verbal versus linguagem não verbal.
que significa? A linguagem verbal é quando utiliza as palavras ao ler ou escrever. Então, aqui, na linguagem verbal, qual o código que estará sendo utilizado? É o código da língua espanhola. Tá? Então, ele estará presente na linguagem verbal. A linguagem não verbal, aí já não existe um código, um idioma. Né? A linguagem não verbal, ela é universal. Por que que a linguagem não verbal é universal? Olha lá. A linguagem, vamos ver primeiro um pouquinho mais da verbal. Linguagem que eu uso com ler e escrever. Aí sim, nessa daqui eu vou precisar realmente saber da língua espanhola. Já a linguagem não verbal é quando se utiliza de imagens que se informam por si só, como, por exemplo, placas, figuras e signos visuais, ok? Placas, figuras, signos visuais. Signos visuais pode ser um desenho, né? Ou uma fotografia, e naquele desenho eu vou poder ver uma expressão visual, né? De algum indivíduo, de algum personagem. E aí o que acontece? Aí isso já me dá um direcionamento maior para que eu faça a minha interpretação de forma adequada. Beleza? Continuando. Bom, aqui, gente, eu tenho algo que eu considero primordial, né? Como eu sou professora, né, de línguas, eu considero primordial saber os falsos cognatos, né? Por que falso cognato? Gera muita ambiguidade de interpretação. A pessoa às vezes sabe espanhol, não sabe os falsos cognatos, ela erra na questão. Então, como eu pus aqui, na hora que você estiver lendo assuntos em espanhol, fique atento às palavras que são parecidas com o português e procure os significados. Se possível, anote para depois poder consultar. Os heterossemânticos são mais comuns entre português e espanhol, tá? Apesar, a gente tem também falsos cognatos em inglês, ok? E como você escolheu espanhol, eu trouxe para vocês os principais falsos cognatos de espanhol. Vamos estudar junto, olha lá. Rato. Rato, né? Eu posso ver lá, de repente aparece rato, eu vou achar que é o rato animal, assim como é em português, mas significa momento, né? Por quê? Porque eu posso falar um rato, né? Eu posso estar falando no telefone e falar assim, um rato, significa um momento, tá? Espere um momento, eu quero que a pessoa espere um momento, então eu uso o rato. Esquisita, né? Não é de esquisito, de algo que eu vejo, né, e me dá uma certa aversão, como em português. Esquisita é deliciosa, então eu posso falar que uma comida está esquisita no espanhol, tá? Então isso aqui, ó, para vocês verem já como é difícil. Alagar é alongar, tá? Então se eu faço alagar, eu estou alongando algo e não alagar de enchente, tá? Então vejam, ó, a diferença. Apelido não é apelido em português, e sim é sobrenome. Então, se eu pergunto para alguém, qual é tu apelido? Eu estou querendo saber qual que é o seu sobrenome, o nome que aparece depois do teu nome principal. E maestro? Maestro, né? E eu nunca falo maestro, e sim eu falo maestro, porque no espanhol não existe a parte aí de linguagem aberta, som aberto, existe só som fechado, tá? Até o que tiver acento não é aberto, eu não falo aberto como em português, como chapéu, né? Que eu coloco um som aberto. Aqui todos os sons são realmente fechados. Então, maestro, né? Não é o nosso maestro, e sim é o nosso professor, tá bom? Vamos ver lá. Falsos cognatos. Pronomes, tá? Depois eu tenho uma parte mais para frente que vai ter mais falsos cognatos para você. Aqui era só para realmente dar essa introdução básica, tá bom? Pronomes. Estude os pronomes em espanhol, certamente eles serão usados nos enunciados das questões. Então, eu preciso estudar sobre os pronomes porque eles vão ser muito utilizados e por isso que depois vou passar. Ler e interpretar, né, que é primordial.
Então, leia o máximo de notícias, livros em espanhol que conseguir. É interessante que assista a filmes também para treinar a interpretação dos termos que são utilizados na língua. Claro, gente, tudo aqui, né, que vai ser a parte extra didática que você puder fazer, óbvio, faça, que será muito importante. E quanto ao vocabulário, como que eu posso trabalhar este vocabulário? Estude o máximo de vocabulário que puder. Quanto mais palavras souber, melhor será a sua interpretação na hora de resolver a questão da prova de espanhol do Enem. Tá? E aqui ele está falando em palavras, por quê? Existem palavras similares, como eu falei, palavras completamente distintas e palavras similares que parecem ser algo e não é. Tá? Então precisa tomar cuidado com isso. Não, o pessoal acha que fala muito bem espanhol e, na verdade, fala bem o portunhol, né? Então, esse que é o problema, né? O pessoal fala, nossa, vou fazer espanhol porque é super fácil, eu sei tudo. Aí chega lá e vê que não é nada daquilo, tá bom? Para uma interpretação de texto, o que eu devo fazer? Primeiro, ler o texto e as questões com calma, tá, gente? Não dá para ficar... calma não significa assim, seja muito devagar. Claro, tem um tempo, né? Então você tem que ter um time, né, adequado. Só com calma significa assim, sem nervoso, sem aquela pressa, né, de ler, porque aí você não vai interpretar. Voltar ao texto quantas vezes for preciso para escolher qual a melhor alternativa. Marque o parágrafo onde vocês acham que está a resposta com uma chave ou um colchete, tá? Aqui você pode fazer essa marcação até a lápis, né? Embora, sim, o Enem, o que realmente vai valer não é o caderno de questões, e sim o caderno de alternativas. Então, você pode fazer, sim, essa marcação para te facilitar. Então, você vai ali no parágrafo específico que você sabe que está a resposta para aquela alternativa. Que mais? Leia com atenção o enunciado da questão, ver o que a questão pede, tá? Porque às vezes, eu tenho que ver o que a questão pede e não ficar concluindo algo. Lê rápido a questão e já a tua cabeça vai além e já chega a outra conclusão e aí você modifica completamente o enunciado. Cuidado com isso. As bancas às vezes colocam pegadinhas nas perguntas. Atentar para as palavras. Se aparecer subrayada, significa sublinhada, tá? Hueco significa espaço, hueco. Com exceção de, com exceção de. Então, gente, olha, cuidado, porque a gente tem também, em português, deixa eu colocar aqui o vermelho, a gente tem em português a ponte alternativa, ou então todas estão certas, com exceção de. E a exceção eu tenho que ver aqui não é. Então, o que aparece no espanhol? Vai estar com excepção de, que é com exceção de. Em negrita, em negrito. Señalado, señalado significa assinalado, tá? Mas cuidado com isso aqui. A palavra destacada del texto. Palavra destacada do texto. Correcta e incorrecta, tá? São palavras, né, subrayadas, vou colocar aqui, hueco, são palavras que vão cair nos enunciados e agora você já sabe qual que é realmente o significado delas, tá bom? Aí aqui eu coloquei mais uma vez, atenção com os falsos amigos, né? Falsos cognatos que eu falo em português ou em inglês. Em espanhol, ele é denominado de falsos amigos ou heterossemânticos. Isso é importantíssimo. Não se deixem levar pelas aparências das palavras. Nem tudo que parece em espanhol é igual em português e vice-versa. Na dúvida entre duas alternativas, escolham a que parecer mais completa, mais condizente com o texto, ok? E aconteceu hoje, né? Meus alunos estavam fazendo uma prova de literatura. E eles falaram, professora, aqui não tem duas corretas nessa questão? Falei, não, é uma só.
Nossa, mas parece que tem duas. Eu não estou conseguindo saber qual delas. Então, gente, aí exige um esforço de raciocínio grande, uma atenção, uma concentração muito grande ali, porque o que acontece? Existe uma sutileza, uma coisa bem pequena. Às vezes, uma palavra só que mal empregada já deixa aquela alternativa certa ou errada. Então, pessoal, fixem em sutilezas. Se aparecerem duas, né? A gente sempre às vezes vai eliminando e aquelas duas a gente fica na dúvida. Ao invés de apular para o chutômetro, né? Não apele para o chutômetro. Veja qual realmente está, qual se encaixa mais, qual que está completa, ok? Geralmente, em 80% das vezes, é a que você bateu o olho e falou, nossa, é essa. E aí você ficou em dúvida quando apareceu outra, mas você ficou na dúvida. Geralmente, a primeira, né, não em todos os casos, claro, mas geralmente a primeira que você realmente, né, dava como correta é a correta mesmo, tá bom? Ao ler o texto, se fixe também nos advérbios, conjunções, preposições e as famosas expressões idiomáticas, que isso faz toda a diferença no contexto textual. Em relação aqui a advérbio, preposição, expressão idiomática, tudo eu trouxe para o nosso curso de espanhol. Olha que beleza, né? Então, é só você acompanhar que você vai ter uma ideia aí excelente. Procurar entender o texto, a ideia principal do mesmo e as estratégias de argumentação. Uma boa leitura do texto faz toda a diferença. Tentar entender as mensagens subliminares que o texto transmite. Nessa hora, temos que dar uma de detetive e ver o que está escondido por trás de uma exposição de ideia do autor do texto. Às vezes, o autor ele joga com o leitor, né? Algumas coisas ele simplesmente dá dicas e joga para o leitor tirar suas conclusões. Então, é importante que você perceba, né, quando esse autor realmente quer que o leitor conclua algo, lógico, em cima de todas as argumentações que ele construiu. Tá bom? Então, vamos lá, continuando. Aí, gente, eu coloquei mais uma dica. Ao ler o texto, prestar atenção na gramática, advérbios, conectores, conjunções, preposições, expressões idiomáticas e verbos. Tudo a gente vai ver lá para frente. Falando em verbos, os chamados verbos de citação desempenham um papel importante dentro do texto, porque diferenciam as afirmações, dizendo se são informativas, argumentativas, enfáticas, repetitivas, adicionais ou complementares. Entre os que costumam aparecer com mais frequência, podemos citar, tá? Então, aí eu tenho uma gama de verbos que é importante você prestar atenção quando eles aparecerem. Decir, manifestar, expressar, señalar, añadir, né, que é o assinalar, añadir, que é somar, mantener, subrayar, que é sublinhar, enfatizar, sostener, declarar. Geralmente, eles aparecem no texto na terceira pessoa do singular do pretérito indefinido do indicativo. Vamos lá. Saber indicar o acontecimento dos fatos no tempo e no espaço, ou seja, os marcadores temporais, tá? Então, eu tenho num texto vários marcadores temporais que mostrarão o quê? A data e a duração dos fatos. E esses indicadores, é legal eu prestar atenção muito neles, porque várias questões, às vezes a banca vai te perguntar algo sobre o tempo, né? Sobre o tempo de uma ação, quando aquela ação aconteceu, então você tem que ficar ligado. Que mais? Lembrar-se de que entender um texto não significa entender todas as palavras. Significa extrair as informações que eles nos fornecem. Resumindo, vocês têm que entender o recado do texto, tá? Para entender o recado do texto, eu não preciso ter 100% de entendimento do vocabulário. Às vezes, o aluno está com 60%, 70% de entendimento do vocabulário ali, mas ele consegue, pelo contexto, né? Ele vai ligando uma coisa na outra, né? Vai raciocinando e aí ele consegue inferir o que realmente ali está escrito, ele entende o recado do texto, as informações principais e vai bem, tá bom?
Importante é não se desesperar. Voltar ao texto quantas vezes necessário é legal. Ler o texto novamente até encontrar onde está a resposta na questão. Deve ler com calma os enunciados, porque os enunciados, né, podem derrubar a pessoa se ela não entender corretamente. E as alternativas, para não se confundirem na hora de escolher a alternativa correta. Tá? E aqui, gente, nós temos, então, técnicas de interpretação. E essas técnicas de interpretação a gente vai deixar para o próximo bloco. Por enquanto, né, eu fiz aqui realmente uma introdução, né, do que será o nosso curso de espanhol, que ele vai enfatizar a interpretação de texto. Vou selecionei já várias questões que apareceram no Enem, né, que provavelmente elas serão similares, né, aquelas que chegarão para vocês. E ter muito cuidado com o falso cognato, ter muito cuidado com o vocabulário todo, ok? E tomar cuidado também ao interpretar o texto. Por causa que interpretar o texto é importantíssimo, né? No próximo bloco veremos técnicas de interpretação, ok? E aí voltadas também para o espanhol. Te vejo lá. Até já. Hasta luego.